Me convidaram hoje para falar aqui sobre o passe e a casa espírita, né? Espiritismo e passe são coisas muito associadas, né? A gente sempre... né? Tem gente que não fala eu vou ao centro, fala não, eu vou lá tomar um passe, né? É quase o programa, mas às vezes a gente pensa mais no passe do que na casa espírita. Mas eu acho que tem uma série de reflexões que a gente precisa fazer sobre esse trabalho do passe para que a gente possa de alguma maneira estabelecer a ordem das coisas, entender a importância de fato que o passe tem no trabalho da casa espírita e também entender as origens desse trabalho, dessa questão do passe, de onde vem isso, né? Eu começo falando um pouquinho sobre essas origens do passe. A primeira coisa é a gente entender que o passe é anterior à casa espírita, não foi o espiritismo que inventou o passe. Pode até ter sido o espiritismo que deu o nome a essa atividade, né, mediúnica de passe, mas os médiuns existem desde que o mundo é mundo, os médiuns existem nesse mundo e em outros mundos. Os médiuns, vocês vão entender depois, é um conceito bem mais abrangente do que pode parecer num primeiro momento. Não são aí uma casta de privilegiados, ou de pessoas que têm superpoderes ou poderes especiais, não é nenhum filme de super-heróis, não são os X-Men, não tem nada disso não. O médium simplesmente é uma pessoa que tem, como todos nós temos, o canal de comunicação aberto com o plano espiritual. Eles têm talvez um pouco mais aberto, de uma forma um pouco mais evidente, de uma forma um pouco mais exacerbada, mas ninguém, por ser médium, tem, de alguma forma, nenhum motivo para ser arrogante ou prepotente, ou se julgar melhor do que os outros, ou se sentir ungido por algum poder especial, mas sim acarreta muitas responsabilidades. Então, a primeira coisa é isso, não foram os espíritas que inventaram o passe. Desde os primeiros tempos da humanidade, houve a necessidade de alguém transmitir um alento, uma energia, bons fluidos a uma pessoa que está sofrendo. Desde aquela coisa que o filho dá uma topada e você passa a mãozinha ali, vai passar, isso passa, né? De certa forma, né? Você fazer aquele carinho para machucar, ou aquela pessoa que está muito desesperada, né? Isso não foi inventado pelo espiritismo. Você pode, talvez na época das cavernas, você tivesse lá uma mãe que, vendo o filho muito angustiado com o barulho ou com alguma perturbação exterior, no meio de uma caverna escura, talvez ela passasse a mão na cabeça do filho para tranquilizá-lo, para dar-lhe um pouco de paz, um pouco de calma. Isso também é uma forma de passe, né? Não é uma forma tão elaborada, não é realizada numa casa espírita, mas o que eu quero dizer é que essa sensação de que nós podemos, através das mãos, através do pensamento, do sopro, vocês vão ver que existem vários tipos de passe, né? Embora na casa espírita normalmente os passes que a gente dá sejam aplicados, exceto em casos muito excepcionais, com as mãos, existem várias maneiras de se aplicar esse passe e elas foram sendo usadas intuitivamente por alguns ao longo da história e até de caso pensado por outros, né? Grande exemplo, o maior médium passista, eu acho essa expressão meio confusa, eu que vim do Rio de Janeiro, passista para mim é uma outra coisa, mas ainda não inventaram uma coisa melhor, médium de passe, enfim, tá bom. Passista, passador, aí você vai confundir com futebol, basquete, passista você confunde com samba, mas enfim, dizer que Jesus foi um passista chega a ser até divertido. Mas Jesus certamente foi a pessoa entre os seres que habitaram esse planeta que tinha a maior capacidade de aplicar passes. E ele aplicou inúmeras vezes, né? Basta a gente ler o Evangelho, não precisa nem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler o Evangelho tradicional das outras doutrinas, das outras religiões, que vocês vão perceber que em vários momentos Jesus, através da imposição das mãos, do pensamento, conseguiu realizar curas, conseguiu realizar prodígios. Claro que a carga mediúnica, a carga fluídica de Jesus era imensa, então ele claramente podia fazer coisas inacreditáveis, embora ele tenha dito para a gente que nós podemos fazer tudo o que ele faz, né? Só não disse quando, talvez daqui a umas 5.000 encarnações, mas ele disse que nós somos deuses e que nós podemos sim, tudo o que ele faz é possível que a gente faça também, e nós vamos fazer um dia, vocês não tenham dúvida disso. Tem uma coisa boa da doutrina espírita, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas conversas,
A doutrina espírita tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, só tem lado bom, né? Mas assim, para falar para uma pessoa leiga, eu digo, olha, o lado, você quer começar pelo lado bom ou pelo lado ruim? O cara normalmente fala, não, eu quero começar pelo lado bom. O lado bom é que você vai ser um espírito puro, exatamente como Jesus. Você vai governar planetas, você vai construir mundos, você vai ajudar Deus na criação, você vai entender o que é Deus, você vai compreender os desígnios de Deus, você vai conviver com espíritos de enorme inteligência, você vai ter toda a sabedoria, toda a inteligência e toda a cultura do mundo. Isso é bom, né? Agora, o ruim é que, ao contrário de outras religiões, a gente não te promete isso para o final dessa. Não é um negócio de curto prazo. Nosso carnê aqui é longo, né? Um carnê daqueles da Casas Bahia. Você vai pagar a viagem, ou então da CVC, que você vai pagar a viagem aqui para Disney, né? Em 250 prestações. Não é um troço que você já morreu e já vai para o céu porque você deu o dízimo, ou porque você aceitou Jesus, ou porque você se arrependeu do sei lá o quê. Não é assim que funciona. E até uma questão muito intuitiva, né? Se os espíritos puros são os espíritos que estão no nível de Jesus, vamos fazer uma autoanálise aqui, né? Aquele negócio de empresa, você tem agora, fazer a autoavaliação, né? Vamos fazer a autoavaliação. Você normalmente tende a dar notinhas melhores para você, do que depois, às vezes, o avaliador dá uma nota pior. Mas assim, vamos fazer a nossa autoavaliação, dizendo, Jesus é 10, em caridade eu estou com que número? Pô, se eu me der mais do que 2, 1, eu estou dando... 1 já é mentira, né? Mas enfim, comparando com Jesus. Mas vamos dizer que só tenha 1, né? Não dá para ser 0, você começa de 1, então 1. Então assim, quando você vai fazendo essa autoavaliação, é muito óbvio que em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, não importa quando eu venha a desencarnar, eu não vou estar pronto. Não há condições de eu estar pronto. Se o Papa Francisco, que é um espírito de luz, for fazer essa mesma análise, ele não vai estar 1, mas ele talvez esteja 3, 4, ele sabe, ele talvez se dê 1, né? Ele sabe que ele está muito longe de Jesus, então não é possível que a gente no final de uma vida chegue lá. Por outro lado, quando a gente sabe, tem certeza que vai chegar, porque outras pessoas que não professam uma fé religiosa, muitas vezes têm essa dúvida. Para onde eu vou? Meu espírito vai sobreviver? O que acontece comigo? Eu vou para o céu, vou para o inferno, vou ficar lá para sempre? Não, você vai continuar trabalhando e um dia você vai chegar lá. Então esse é o lado bom da doutrina espírita. Agora, o lado ruim é isso que eu falei. Exige uma transformação diária. E outra coisa interessante, a gente leu alguns exemplos na história, a gente vê a história de Paulo, né, na estrada de Damasco, a gente percebe alguns momentos em que as pessoas passam por grandes transformações. Isso são exceções, meus amigos. Na maioria das vezes, as transformações são muito pequenininhas. A gente não percebe quando deixou de fazer alguma coisa. Não é que nem assim, vou parar de fumar, pum, larguei o cigarro. E agora eu já posso dizer para todo mundo que eu parei de fumar. Não é desse jeito. Vou parar de ser maledicente. Você não vai perceber o dia que você conseguir. Você vai tentar falar um pouquinho menos mal dos outros, reclamar um pouquinho menos do Brasil, dos Estados Unidos, da situação, da política, não sei o quê. Você começa a reclamar menos. Um dia você vai parar de reclamar, vai começar a agir. E um dia você vai estar agindo sem você nem pensar. Quando você vê, você está fazendo aquilo. Caridade, mesma coisa, né? Não tem um dia que você acorda e fala assim, agora eu sou caridoso, hein? Hoje eu resolvi, agora vai, esse ano vai. Nessa temporada eu vou ser caridoso. Aconteceu um negócio, eu bati com a cabeça, acordei caridoso. Não é assim. Você vai se tornar caridoso muito devagar, aos poucos, sem que você perceba. E por isso mesmo, esse é um outro lado complexo da doutrina espírita, que você não tem aquela coisa da transformação, né? É que nem o desenvolvimento da mediunidade. Também é uma coisa muito lenta para muitas pessoas, né? Alguns não vão concluir nessa vida o desenvolvimento completo, o seu desenvolvimento completo como médium. Então, você não tem aquele parâmetro de chegar em casa e dizer assim, hoje eu sei que eu estou melhor do que ontem. Na maioria das vezes você não percebe. Mas confia que você está, porque a lei do progresso diz que a gente está sempre evoluindo. Então a gente vai estar sempre melhorando a cada dia. Isso vai acontecer com a gente. Mas não é uma coisa óbvia, ou seja, não tem mágica. O problema da doutrina espírita, para quem quer aceitar essa doutrina, e muitos desistem no início, logo, porque diz, olha, não tem mágica. Você não vai ter um pó de pirlim-pim-pim que você vai amanhecer caridoso. Ou você não vai ficar curado imediatamente de todos os seus problemas. Ou eu não vou te dar um atestado aqui, faça o que você fizer. Não é dando dinheiro, não é ajoelhando, não é rezando 200 vezes. Você não vai ganhar um atestado, um passe livre, um passaporte carimbado para você ir direto para o céu. Nessa vida ninguém vai, né? Isso eu posso garantir.
pelo menos para nós aqui, pessoas comuns, né? Pode ser que tenha algum espírito aí em algum canto da Terra tão evoluído que já esteja lá, mas eu acho muito improvável, só se estiver aqui em missão, porque quem não está aqui em missão ainda está no mundo de provas e expiações, então tem muito o que evoluir. Mas, voltando para a questão do passe, a gente percebe que Jesus tinha essa mediunidade, tinha essa capacidade absolutamente fora do comum, e claro que quando Jesus atuava como médium, ele realizava prodígios que nós ainda não conseguimos realizar. Mas não é porque a gente não consegue que a gente não deve tentar buscar esse caminho. Então, não é que amanhã a gente vai chegar para alguém e dizer, ergue-te e caminha. Nós não temos esse poder. Mas um dia nós vamos. Essa encarnação? Provavelmente não. Mas daqui a muitas encarnações, certamente sim. Então, por isso que a gente precisa ir se preparando. Então, essas são as origens do passe, só para a gente entender que... E a gente vê as outras religiões começam a fazer isso. Às vezes de forma errada, às vezes de forma estranha, mas desde aquela coisa de expulsar o demônio, né, que tem lá, o pastor vai lá, expulsa o demônio, ele dá lá um passe naquele demônio. Em alguns casos pode ser encenado, não estou discutindo isso, eu estou dizendo que mesmo outras religiões, a Igreja Católica tenha feito isso, né? Quando você vai fazer uma cerimônia de batismo, você tem lá uma imposição de mãos, você tem lá um passe, você tem lá seja quando coloca água, é uma água fluidificada, ou seja, as religiões se aproximam. Uma frase que a minha mãe vive repetindo, né, que é uma frase da doutrina espírita, mas ela fala sempre isso, dizendo, olha, o espiritismo não é a religião do futuro, não é que no futuro todo mundo, ninguém mais vai ser judeu, ninguém mais vai ser muçulmano, ninguém mais vai ser judeu não, né? Judeu é a raça israelita, né? Ninguém mais vai ser israelita, ninguém mais vai ser muçulmano, ninguém mais vai ser protestante, vai todo mundo virar espírita. Não é isso. A doutrina espírita não é a religião do futuro, a doutrina espírita é o futuro das religiões. As religiões vão encontrar essas verdades, elas vão começar a descobrir a reencarnação. As religiões asiáticas, todas elas já descobriram, né? Mas as ocidentais vão começar a descobrir, exceção dos muçulmanos, todos acreditam na sobrevivência da alma. Algumas acreditam na reencarnação. Hinduísmo, budismo, acreditam na reencarnação. As religiões ocidentais ainda não acreditam na reencarnação, mas acreditam na ressurreição, acreditam na sobrevivência do espírito, ou seja, estão chegando lá. Já vão acreditar, vão perceber, vão ter provas, vão compreender a reencarnação. Já vão... Né? A mesma religião que um dia decidiu que a alma tinha mulher, né? Porque as religiões são assim, até o século XI, eu não lembro agora, não tem tanto tempo assim. Tem um dia lá que o Papa definiu, escreveu lá uma encíclica dizendo, olha, a mulher tem alma, veja você. Até então não havia certeza quanto a isso, né? Engraçado que o homem tinha, né? Logo o homem. Mas enfim, tanta besteira fez. Mas então, da mesma maneira que as religiões descobrem coisas óbvias, como, claro que a mulher tem uma alma, né? Aliás, muito mais do que os homens, ou pelo menos uma alma muito mais interessante, mais complexa e mais profunda, na média, né? E da mesma forma as religiões irão descobrir que existe a reencarnação, que existe a possibilidade de você transmitir energia fluídica através do passe, que existe a possibilidade de que você não deve tratar os espíritos mais atrasados, os espíritos que a gente chama de obsessores ou perturbadores, como demônios, e sim você deve tratar com amor, porque somos nós mesmos lá atrás no caminho, nós passamos por aí, muito provavelmente. Então, esse tipo de compreensão é importante. Então, a doutrina espírita não é a religião do futuro, vai ter só a nossa. É o futuro das religiões. Todas as religiões vão estar pensando mais ou menos parecido. Então, vamos falar agora, pensando do ponto de vista espírita, dos objetivos do passe, né? Então, primeiro ponto, a aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de todo tipo de desarmonia, não só desarmonia física, como também desarmonia psíquica. E essas coisas, obviamente, se intercalam. O próprio passe é essa combinação de físico e psíquico. Vocês vão ver mais adiante. Mas substituindo esses fluidos deletérios por fluidos benéficos. Esse é o objetivo, digamos, geral, se há uma definição acadêmica de passe, pode ser essa, não é? Tratar de questões do corpo e do espírito substituindo fluidos que estão complicados, que são difíceis, que são mais densos e complexos, por fluidos mais leves, por coisas que vão te fazer sentir melhor.
O passe ajuda a equilibrar o funcionamento de células, tecidos lesionados, promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas e garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, essa aqui é uma definição mais técnica do passe, mas é importante a gente entender isso. O passe tem, sim, a função de impactar o nosso organismo físico e também o nosso, vamos chamar assim, de tecido espiritual, o nosso organismo mental, o nosso organismo psíquico. Então, para isso a gente aplica passe. O passe não é um ritual, uma coisa que a gente faz porque tem que, né, fazer isso para, sei lá, porque é uma coisa a ser cumprida. Né? Tanto que a gente não obriga as pessoas a tomar passe nessa casa. Tem casas em que você entra e você toma um passe, a menos que você peça para não tomar, mas os médiuns vão e circulam pelas cadeiras e aplicam passe em todo mundo. Né? O Leon Denis, que é a casa que eu frequentava lá no Rio de Janeiro, tinha reunião de 5.000 pessoas e os 5.000 tomavam passe. Tinha lá uns 700, 800 médiuns na casa que passavam por treinamentos e tudo mais. Mas aqui a gente dá a opção e eu acho até muito interessante. Se a pessoa diz, olha, não estou me sentindo mal, estou bem, não preciso passar por ali. Embora seja sempre bom, né? Eu sempre gosto de aplicar passes. Se eu estou me sentindo mal, eu gosto de receber, mas no geral eu procuro aplicar os passos. Mas esses são os objetivos. E falando do passe espírita, eu acho que isso é muito importante a gente entender, que é uma transmissão conjunta ou mista, ou misturada, porque não é só conjunta, é misturada, de fluidos magnéticos, que são provenientes do médium encarnado, e fluidos espirituais, que são oriundos dos benefeitores espirituais. Ou seja, em toda a casa espírita, vocês viram nessa imagem aqui, você tem lá guias espirituais, você tem um médium, que é um encarnado, está no mesmo plano da pessoa que está sentada, e a pessoa que está recebendo o passe. Né? Nesse aspecto, há essa transmissão conjunta. Né? Ele não deve ser considerado como uma simples transmissão de energia animal ou magnetização. A energia animal, o nome é feio, mas a energia anímica, a energia do ser humano. Nós temos essa energia. Eu posso passar essa energia mais materializada, mais anímica, mais próximo, por isso a gente fala do animal, porque mais próxima disso, a gente consegue transmitir essa energia para quem está do lado. É muito fácil perceber isso. Quem nunca viu uma pessoa entrar na sala, você fala assim, ixi, entrou um cara aí, caramba, vai ter problema. Às vezes é um bicho, né, que olha para você de um jeito e você fala, esse bicho está com uma energia esquisita, ele vai me atacar, ele está me olhando feio. Às vezes você pode estar enganado, mas na maioria das vezes você está certo, porque você tem essa quantidade, mesmo que pequena, de mediunidade, você tem que ter os canais abertos, todos nós temos, embora alguns mais, outros menos, você percebe esse tipo de coisa. Esse é tipicamente o fluido animal. O fluido animal que funciona entre pessoas vivas. Você percebe quando o teu companheiro, a tua companheira está mal-humorado, está triste, está nervoso. Você sempre pergunta, você está nervoso? Estou te achando esquisito. Essas são tipicamente frases que você usa no relacionamento humano, quando você, com a sua mediunidade, que todos nós temos, consegue perceber que algo está esquisito naquele outro corpo encarnado. Então é uma energia mais magnética que passa de um para o outro. Existe também a energia espiritual, e a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente fala nos tipos de passe. Então, como eu falei para vocês, o passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas ele pode ser feito pelo olhar, pelo sopro, à distância ou até por meio de radiações mentais. Vocês acham mesmo que Jesus, para curar alguém, precisava fazer assim com as mãos? Ele fazia para que as pessoas entendessem, para que depois esse exemplo fosse reproduzido, para que nós, mais atrasados do que ele, ainda precisamos das mãos para a gente perceber o passe que a gente está dando, para a pessoa que está recebendo também perceber que nós estamos aplicando o passe, mas esses são códigos. O espírito da hierarquia de Jesus, ele olhava para qualquer coisa e ele curava essa pessoa. Né? Ele olhava com um simples olhar, à distância. A gente não consegue imaginar a capacidade fluídica de Jesus, mas ele tinha condições de fazer isso. Né? Então, não necessariamente você precisa aplicar o passe com as mãos. Né? Tem até uma piada de Jesus, tem piada de Jesus, sabia? Um dia me contaram uma piada de Jesus, eu falei, poxa, piada de Jesus eu nunca tinha ouvido, eu achei bonitinho, eu vou repetir aqui para vocês, que eu acho que aqui tem a ver com a história de passe. Disse que na verdade não é uma piada de Jesus, é uma piada sobre Pedro, né? Pedro sempre foi um espírito assim, mais humilde, né? Ele vinha de uma origem mais simples, então ele era um homem
grande alma, de grande conhecimento moral, de grande estatura moral, mas intelectualmente ele não era um cara que tinha lido todos os livros, ou que era um grande sábio, ele não usava as palavras mais bonitas, né? Aquele cara que puxava a espada ali para defender Jesus, enfim, e que muitas vezes agia de forma rude, mas depois foi escolhido por Jesus para ser a pedra sobre a qual ele ergueu a sua igreja. Eu me lembro que, visitando o Vaticano, embora eu não seja católico, é muito bonito você ver que tem a igreja, a capela do Vaticano, ela é construída em cima de uma pedra, e essa pedra é onde está a sepultura de Pedro, né? Acho significativo, acho bonito. Não é porque a gente não professa uma religião que a gente não aprecia as belezas dessa religião. Então é muito bonito ver aquilo, e ali está a pedra, né? E a gente lembra, obviamente, das palavras de Jesus. Mas, na verdade, a piada, a história divertida é que estava Jesus sentado, Pedro do lado dele, tinha lá uma galinhazinha, né, um franguinho ali andando, e o frango sempre fica naquela posição que ele dobra uma perninha assim, né, e fica parado só num pezinho. Aí Jesus olhou para a galinha assim, ela botou o outro pé no chão. Aí Pedro falou, fazendo seus milagrinhos, né, mestre? Enfim, é uma piadinha bem tranquila. Dá para contar, não é nada, né? Não pega mal, Jesus não vai ficar chateado, mas não fazendo seus milagrinhos, né? Então ele assim, podia fazer até pelo olhar, podia até fazer um milagrinho desse também, se fosse o cara. Mas eu dizer que então ele pode ser feito de várias maneiras, embora usualmente a gente aplica com as mãos. Ele pode ser aplicado de diversas formas, e a casa espírita tem a responsabilidade, isso é muito importante, de buscar uma compreensão comum sobre a melhor maneira de dar o passe. Mas eu não gosto de casas espíritas que normatizam o passe a ponto de se tornar uma coisa mecânica. Eu já fui em casas assim. Eu uma vez levei a minha sogra, que não é espírita, mas ela falou, quando eu era nova, eu fui muitas vezes tomar um passe na Federação Espírita. Minha mãe me levava lá. E eu gostava, achava aquilo bonito e tal. Então, falou, vamos, ela até já veio aqui na casa uma vez, uma ou duas vezes. Poxa, vou levar a senhora, vamos lá na federação, vamos ver, existe a federação, vamos ver como é que é o passe. Aí eu fui cheguei na federação, pelo amor de Deus, não é uma crítica para destruir nada, é só um ponto de vista que eu tenho aqui, que eu acho que a gente não tem que, como espírita, fé raciocinada, você não é obrigado a concordar com tudo. Mas enfim, primeiro que sentavam os homens separados das mulheres, eu já achei aquilo muito engraçado. Eu só tinha visto isso em sinagogas muito ortodoxas, você tem inclusive um véu assim separando as mulheres dos homens. Aí eu até perguntei, depois eu acompanhei, por que os homens, o homem sentei aqui, minha mulher e minha sogra sentaram ali? Não, porque a energia é diferente, elas não podem se misturar. Eu falei, mas gente, nós estamos misturados no mundo, junto e misturado, como diz o outro, por que aqui a gente não vai misturar? Qual o problema de misturar essas energias, né? O yin e o yang, a energia masculina e feminina, enfim. Qual é o problema? Mas, enfim, não fiquei discutindo, não. Simplesmente só perguntei, ouvi a resposta e terminei. Só queria entender. Aí você vai lá na hora, para o médium na sua frente, tem um cara que toca um sino, uma campainha daquela de hotel, faz assim, plim. Aí ele faz, plim, nessa velocidade que eu estou falando. Aí ele muda para a mão, plim, acabou, vai embora. São 3 toques na campainha. Assim, olha, só Jesus consegue dar um passe realmente tão perfeito com 3 segundos, que é um passe de 3 segundos e 3 toques de campainha, que então te dá uma perturbada, que você está ali concentrado, toca aquela campainha, parece aquele programa da múmia paralítica, né, do João Salvador, plim, o cara falava besteira, tocava a campainha. Eu falava, puxa vida, aí a minha sogra falou, tá diferente, né? Eu falei, tá diferente, mas olha, tem centros que tem passos diferentes desses e tal. Então, de novo, é claro que a gente não quer aqui o médium castanhola, né? Aqueles caras que estala o dedo, que roda, que dá soco na cabeça do cara, e pá, estala o dedo e dá bolacha, cada um. Eu já vi cada médium, porque o problema de você ser palestrante é que você vai em muito centro, né? Então eu já fui tudo que centro você possa imaginar. Já fui centro que o cara, para dar o passe, ele vem de jaleco branco, bota uma luva de látex, joga éter na mão e te dá o passe. Eu falo, meu Deus, eu fiquei com tanto medo daquele passe que nada bom veio dali. Eu falei, nossa, um negócio cheiro de éter, eu tô ficando tonto aqui. Os caras se acham que para dar passe tem que ser um médico, né? Não é médium, não é médico, tem um final da palavra diferente. Mas você já vê de tudo. Tem lugar que usa luz, tem lugar que, enfim, tem lugar que é quase um centro de umbanda, tem aquele... Tudo bem, você tem os espíritos que são espíritos de pretos velhos, de caboclos, que trabalham nas casas espíritas, mas
não precisa, né, fumar charuto, não tem mais isso, né? Isso são coisas quando esses espíritos estavam encarnados muitos e muitos e muitos séculos atrás. Esses espíritos evoluíram, eles podem se apresentar com aquela imagem, como Emmanuel se apresenta muitas vezes com a imagem do tempo dele de senador, né, ou em outros momentos, ou cada um vai escolher. Não sei como vai se apresentar Chico Xavier, se ele vai se apresentar com a imagem que ele era mais jovem, com a imagem, ele vai ter os óculos, ele vai ter a peruca, ou não vai ter a peruca, ele vai ser quando ele era jovem, como é que ele, não sei, o espírito tem, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem condições de se apresentar de uma forma ou de outra. Então o espírito pode se apresentar com a imagem de um preto velho, de um índio, mas na verdade é um espírito de muita sabedoria, de muita evolução. Não sei, em casas que o cara só faltar te dar uma flechada, né? Então assim, a gente não quer, evidentemente, que o passe vire essa coisa do o médium com trimelique, o cara pega você pela mão, te sacode todo, te dá um choque, fica querendo te dar um choque. Não é isso, não precisa fazer aquele negócio de break dance, passa, bota o choque na tomada, joga a mão pro outro, não é nada disso. Mas obviamente tem que ter um mínimo de organização, mas você também não pode engessar, dizer, não, passe aqui, a gente dá só assim, e acabou. Não pode fazer. Normalmente, nas casas que eu frequentei, e aqui nessa casa também, a gente percebe que o passe tem alguns movimentos. O primeiro movimento que eu costumo fazer é o movimento de você dar uma limpada na pessoa que está vindo ali com uma série de coisas do fundo, né? Então você vai lá e dá aquela como se você estivesse primeiro tirando, lixando a parede velha, né? Vou pintar essa parede, vou deixar ela novinha. Primeiro foi a imagem que um companheiro lá do Leão Denis, o Nestor, que já desencarnou, eu lembrei dele, não tem muito tempo, ele falava, então a gente vai limpar a parede. Então primeiro você tira a casca, né? Aquela parede velha, a pintura velha, tira aquilo. Então você tira. São os passos chamados dispersivos, né? Então você tira ali o que tem de errado. Depois você vai aplicar o reboco na parede. Você aplica o reboco, o passe de suporte, né? Quando você está dando ali, você começa com o dispersivo, depois você dá a sustentação, o passe de apoio, né? O passe que você vai colocar as coisas ali, você vai carregar fluidicamente, você vai jogar os fluidos, normalmente seguindo a tua intuição, né? Se você está aberto para o plano espiritual, tem gente que tem mediunidade muito exacerbada e o espírito fala, olha, dá o passe no coração. Eu não tenho esse tipo de mediunidade, minha mediunidade é puramente intuitiva. Então eu falo assim, eu acho que esse cara está precisando de um passe no coração, e aí eu vou e dou, mas é uma intuição, eu não escuto ninguém dizer para mim, nem tem uma força que puxa a minha mão para lá. Mas tem gente que tem esse tipo de mediunidade, cada um trabalha de um jeito. Mas você segue a tua intuição e aplica mais naquelas regiões que você sabe que a pessoa está precisando. E no final, acho que a gente chama da fase de harmonização, que é quando você dá uma alisada na massa para a parede ficar lisinha. Então você faz aqueles movimentos mais harmônicos para tranquilizar, agradece a pessoa, fala com ela, conversa e aí termina o passo. Esse é como eu faço, como a maioria dos companheiros aqui faz, alguns fazem a aplicação de um jeito assim, outros de um jeito assado, outros gostam mais de ficar com a mão mais parada. Tudo bem, você tem que ter a compreensão do que você está fazendo, mas não criar uma regra, porque eu acho que isso é muito errado. É uma regra no sentido de ser uma coisa absolutamente engessada. Poxa, eu estou sentindo vontade de aplicar um fluido ali na região do fígado dessa pessoa. Aí eu não, mas me falaram que eu só posso ficar com a mão. Eu fico aí pensando no fígado, mas eu não sou Jesus, eu não tenho essa coisa de olho, né? Não tenho o raio do Superman assim, para jogar. Aí você fica ali, mas você sente falta de às vezes fazer aquilo. Nunca tocar a pessoa, não há necessidade disso, exceto situações muito específicas de passos de cura, quando instruído pelo plano espiritual. Você não precisa apertar ninguém, ficar passando a mão, é invasivo, não é legal. Ainda mais num país como os Estados Unidos, se vocês vão dar um passe no brasileiro, passa a mão no ombro do brasileiro, vai lá. Se você não passe a mão no americano. O americano não gosta que você... Aqui não tem negócio de beijinho, abraço em todo mundo. Então, às vezes a gente vai aplicar passos, já vão processar a gente, porque a gente estava, de alguma maneira, fazendo algum tipo de assédio. Mas realmente não há nenhuma necessidade de você tocar nas pessoas durante o passe. Pode tocar no ombro no final, fazer um carinho, uma coisa que você faria, um gesto de carinho, mas não que o passe precise do toque para ser realizado. E, por fim, para a gente compreender aqui esses tipos de passe, embora exista o passe espiritual, você está ali mais ou menos apoiando o médium, mas a energia vem toda ela do plano espiritual. O plano espiritual se encarrega
de aplicar o passe naquela pessoa. É mais ou menos quando a gente coloca o nome das pessoas aqui para fazer uma irradiação, né? Ah, pedi uma irradiação para fulano. Você pede o nome, tá, os espíritos vão até essa pessoa e eles sim, espíritos têm condições de aplicar também um passe naquela pessoa, mesmo sem ninguém do lado, mesmo sem um médium ali do lado. Eles têm meios também de fazer isso. Tem um outro passe que é o passe anímico ou passe magnético, que a energia vem do médium, é o médium jogando. É aquilo que eu digo, é o carinho que você faz às vezes na tua esposa quando ela está muito nervosa por alguma coisa, ou no teu filho quando está chorando. Não deixa de ser um passe magnético onde uma pessoa encarnada transmite algum tipo de energia, mas é uma energia de um encarnado, portanto é uma energia um pouco mais embrutecida, bem menos sutil, para uma pessoa que também está encarnada. Mas, na verdade, o tipo certo de passe, não é que esses outros sejam errados, mas o melhor tipo de passe é justamente o passe que a gente chama de misto, que ele combina as duas energias. Ele é o mais completo e o mais recomendado. Porque eu sou um espírito encarnado, olha, o nome já diz isso, espírito encarnado. Eu tenho um espírito e eu tenho esse corpo. Então, eu preciso de energia para o corpo, eu preciso de energia para o espírito. A energia do corpo, o espírito não tem. O espírito é pura energia. O espírito ele é imaterial, né? Então ele não tem como me jogar fluidos materiais, mas esse companheiro aqui na minha frente, médium, tem. Então ele pode me ajudar com isso. Mas esse companheiro não tem a carga espiritual que tem um espírito. Então, ainda mais um espírito elevado que trabalha numa casa do bem como essa aqui. Então esse espírito vai me passar essa energia também. Dessa mistura das duas energias a gente se refaz de forma mais completa, porque a gente atende o corpo e o espírito. Não adianta eu ser a pessoa mais elevada do mundo se eu não consigo, que eu estou morrendo de dor o dia inteiro nas costas. Também não adianta eu ser uma pessoa que sou um atleta, não tenho dor nenhuma, mas vivo perturbado, paranoico, achando que vou morrer, com medo de tudo. Eu também vou ser infeliz, né? O equilíbrio, a felicidade vem do equilíbrio dessas duas coisas. É muito difícil uma pessoa encontrar a felicidade, só aquelas pessoas de muita elevação, tendo o corpo físico com muita dor. É difícil, a gente sofre muito com isso. E também é muito difícil, mesmo com o corpo perfeito, você ter felicidade se você está com o teu espírito desequilibrado. Aí então é impossível. E o passe permite que você possa combinar essas duas coisas, esses dois tipos de ação. Então, é o passe que a gente aplica aqui nessa casa. A gente é amparado por companheiros do plano espiritual, que chegaram muito antes da gente, que já estão lá trabalhando, preparando aquela sala para o passe, e a gente que veio aqui e que também temos as nossas obrigações, eu vou falar disso já já. Os médios. Papel do médium. O papel do médium, o passe para os médios tem uma função também, né? O passe não é aquele, não, o favor, o cara está lá fazendo, né? Eu costumo dizer que eu nem deveria contar bônus hora. Bônus hora é uma expressão que tem lá o André Luiz no livro Nosso Lar, que é as horas que você dedica ao trabalho do bem, você ganha um bônus que te dá merecimento para conquistar coisas, então chama de bônus hora. Enfim, eu acho que dar passe nem deveria contar bônus hora, porque a gente se sente tão refeito, faz um bem tão grande para a gente, que eu não vejo necessidade da gente ganhar nenhum prêmio por isso. O passe também para os médios é uma oportunidade de trabalho, isso é fundamental, a gente dedica tão poucas horas à causa do bem, então você poder dar uns passos te ajuda a dedicar mais horas aqui. Uma oportunidade de elevação, porque nesse momento você abre a sua conexão e você estabelece uma conexão com o plano superior, uma possibilidade de desenvolvimento, porque os médiuns vão se desenvolvendo, né? Tem médiuns que levam muitos anos para se desenvolver, tem médiuns que vão encontrar outros caminhos, vão trabalhar nos passos de cura, vão trabalhar nas sessões de desobsessão, vão trabalhar com psicografia. É uma maneira de você desenvolver a mediunidade. Eu diria que a pré-escola de todo médium, no início, lá no Leon Denis, aqui nós não temos uma casa tão grande que a gente possa se dar o luxo de treinar os médiuns com médiuns de apoio. Mas lá você tem a pessoa que está dando o passe e tem lá um médium que fica no apoio. Você passa um bom tempo ali, às vezes um ano talvez, treinando isso, treinando focar, mentalizar, elevar o pensamento, não pensar em besteira, não se distrair, não olhar para o relógio do cara que você está dando passe. Não pensa que no início não é assim. É assim, no início você fala, ih, rapaz, relógio é legal. Então, você tem que focar naquele tipo de coisa. Ou dizer, pô, mas esse cara não para quieto. Esse cara aí, outro dia eu vi que ele estava falando mal de mim. Essas coisas passam na cabeça e você fica ali no apoio justamente para você não atrapalhar. Você tem que primeiro treinar a como é que eu não deixo essa coisa interferir no meu passe. Quando você está se sentindo mais confortável, aí você começa a dar o passe.
E depois você vai para outros lados. Você pode virar um médium para trabalhar na desobsessão, que vai dar passo de apoio para espíritos que estão incorporados. Você pode ser a pessoa que vai incorporar os espíritos. Você pode ir para a psicografia, você pode ir para o passe de cura. Então tem outros caminhos, né, que você pode usar a intuição para fazer palestras. Você vai encontrar seu caminho lá dentro, mas o passe também, então, é essa pré-escola, onde a gente começa dando o passe básico, o passe que a gente recebe na casa espírita, que leva lá 2, 3 minutinhos. O Chico Xavier costuma dizer que o bom passe deve durar o tempo de um Pai Nosso. Né? Você rezou um Pai Nosso, termina o passe. Passe desse da casa. Um passe de cura é uma coisa diferente, você tem uma necessidade maior, você tem que apoiar aquela pessoa. Um passe numa pessoa que está absolutamente obsidiada, que precisa de apoio, é uma outra história, um outro tipo de passe, exige conversa e tudo mais. Mas, para esse médium também, é um tipo de prova, porque dar passes é complexo. Você se conecta com energias de outras pessoas que você não sabe de onde vieram, pessoas que têm muitas vezes uma energia pesada. Você se abrir para a mediunidade significa que você abre seus canais, e se você abriu o canal, mas não se organizou direito, você pega a estação que toca música que você não gosta, você sintoniza com espíritos mais atrasados que vão virar obsessores para você. Então o médium é uma responsabilidade muito grande. Pessoas acham, quando era garoto, eu era doido para ser médium. Pô, o negócio é ser médium, né? Pô, o cara lá no meu onde o cara ganha um crachá, só de ter um crachá eu já achava o máximo, pelas razões erradas. Ó. Pô, o cara ganha um crachá, ele dá o passe, pô, é bacana, né? Poxa, eu um dia quero chegar lá. Mal sabia eu, menininho, que a responsabilidade que é isso, de vigiar o horário. Quem trabalha na desobsessão, por exemplo, eu trabalhei 20 anos no trabalho de desobsessão lá no Leon Denis, como doutrinador. Eu não incorporava, no início eu comecei dando passos de apoio para os médiuns que incorporavam, depois eu comecei a doutrinar, conversar com os espíritos em situação de dificuldade, que é o trabalho que eu mais gosto de fazer até hoje. Realmente é o meu negócio, é o que eu curto, que eu gosto mesmo de fazer. De conversar com esses espíritos que vêm nas mais diferentes situações, muitas vezes muito mais inteligentes do que você, enfim, muitas vezes que conhecem você, sabem quem você realmente é, e eles estão ali conversando, e você tem que conversar com eles em nome da casa, em nome de Jesus, em nome da harmonia daquela pessoa, em nome do bem daquela pessoa. Mas eu dizia que nesse trabalho de desobsessão, você chegava na sexta-feira, era o trabalho, sexta-feira à noite, lá no Leon Denis, cada casa tem um dia, no Leon Denis era sexta-feira. Você dizia que na quarta-feira você começava a ter que se manter mais tranquilo. Quem bebia, eu não bebo, mas quem bebia, não beber, de preferência quem fumava, também tentar fumar menos ou não fumar, para você começar a ficar em condições de estar, digamos, mais purificado no dia que você ia fazer. E você tinha que ir no sábado à noite, na reunião, no sábado, perdão, na reunião comum, uma reunião como essa, para você terminar o teu trabalho, digamos, de limpeza, porque muitas vezes você ficava com aquele resquício, aquele espírito te afetava de alguma maneira. Então é uma tremenda responsabilidade, seja na alimentação, seja no pensamento, nas atividades. Você tem que ter uma disciplina muito grande. Então é uma prova também, não é fácil ser médium. Tem muita gente que começa com a mediunidade e depois entra em processos de perturbação, precisa ser atendido. Então não é simples, mas é importante que quem tem essa possibilidade a desenvolva. Porque exige essas grandes doses que eu falei, de responsabilidade, disciplina, equilíbrio e vigilância, porque a gente vai ser tentado até a não ir. É o dia do trabalho da desobsessão, sempre aparece um compromisso, o carro fura o pneu. Então eu botei na cabeça, tinha uma companheira também lá do Leon Denis, chamada Neuza, e ela usava uma expressão que ela chamava a conquista do horário, né? E Neuza Rausch, o nome dela. E ela falava, conquista do horário. Nossa, você tem que conquistar o horário. Domingo de manhã eu vou para a favela da Malé fazer trabalho. Aconteça o que acontecer. Se jogar o Fluminense, você vai no negócio, entendeu? Então você tem que ir. Domingo de manhã você tem que ir lá até depois do almoço. Você conquistou esse horário? Conquistei. Conquistou significa o seguinte, furou o pneu do carro, você encosta o carro num lugar próximo, pega o táxi e não perde o trabalho. Depois você volta para consertar o carro. Você está se sentindo mal, não é muito mal, você vai, faz o trabalho e passa no hospital depois. A menos que realmente seja uma coisa drástica. Mas esse tipo de vigia, porque vão aparecer nos testes, vai surgir alguém na tua casa, um amigo vai te chamar para fazer não sei o quê, alguém vai surgir uma complicação do trabalho e você vai acabar não podendo. Falar, não,
sexta-feira à noite eu vou ao centro trabalhar na desobsessão. É uma conquista. E isso é difícil, você vai ser testado. Tem o papel também do receptor, né? E o maior deles é a compreensão de que o passe não é um milagre. Nós não temos essa coisa do pó de perlim-pim-pim, do dedo estalado que faz você curar de todos os males. Senão nós não estaríamos nesse mundo. Esse mundo aqui é um mundo de provas e expiações e a gente tem que passar por dificuldades. Então a primeira coisa que o receptor do passe precisa entender é que a transmissão e recepção guarda a relação com o poder da vontade de quem doa, mas também de quem recebe. Tem gente que vai tomar passe assim: hoje meu time joga, hoje tem Fluminense e Botafogo, hoje tem Fluminense e Botafogo, hoje tem Fluminense e Botafogo. Pô, será que ele vai ganhar? Pô, o time está fraco assim, né? Não é possível que você ache que você vai ser beneficiado com esse passe. Ou, rapaz, olha só esse médio, o sapato dele, cara. Nossa, esse sapato já saiu de moda há mais de 10 anos. Tem gente que vai para o passe assim, parece mentira, porque a cabeça do ser humano é danada, a gente faz conexões e quando a gente vê, a gente está pensando em outra coisa. Então exige um trabalho de realmente naquela hora mentalizar, agradecer. Eu quando tomo passe, eu oro pela pessoa que está me dando o passe. Eu acho importante, ajuda esse companheiro que também precisa. É uma maneira de eu retribuir e de também melhorar o meu padrão vibratório. Eu acho que isso é importante. Então a gente tem essa responsabilidade. Entender que a cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, que pode ser em mais de uma encarnação. Né? Eu estou com um problema de efizema, o meu pulmão. Então, olha, meu amigo, você complicou o seu pulmão de tal maneira em outras vidas que não vai ser nessa que você vai livrar desse problema. Nesse caso, é um instrumento de auxílio, porque é o que o Chico Xavier diz: não deixe que a dor tome conta de você. Não é que você vai dizer, não vai doer. Não, doer dói, a dor dói, a gente sabe disso. Dói, muitas vezes dói muito. Mas não deixa ela te consumir, não pense nela 24 horas por dia. Tente, mesmo com muita dor, pensar em outra coisa, orar, ler um livro, enfim. Menos que seja uma dor insuportável, você tem que estar internado, mas digamos, aquela dor incômoda, aquela dor crônica, pense menos nela e mais nas outras coisas. O passe te ajuda nisso, a pensar menos naquilo, ele é um instrumento então de auxílio. Por último, em relação ao papel do receptor, para você se prevenir contra essas enfermidades que não estão previstas na lei de causa e efeito, a gente tem que seguir uma programação de transformação espiritual. Então, esse parágrafo anterior, do meio, ele está dizendo o seguinte: olha, a lei de causa e efeito definiu que nessa vida você vai ser uma pessoa que vai ter dor nas costas. Isso vai ser uma prova. Você pediu para ter essa prova, você pediu para passar por isso, você vai ter essa dificuldade. Tá? Essa é uma característica sua. Ou, sei lá, você vai ter problema nos dentes, ou você vai ter, não importa. Vamos ficar com a dor nas costas, para não fazer nada muito dramático. Esse é o teu problema. Isso a gente não consegue resolver porque é uma programação de encarnação, você pediu para passar por aquilo, você precisa passar por aquela limitação para entender outras coisas. Né? Eu sempre lembro de uma palestra que eu ouvi uma vez, onde um cara contou a história de um cara que era completamente gago, né? Tinha uma dificuldade enorme de falar. Mas era um cara brilhante, um cara inteligentíssimo, e quando você conseguia conversar com ele, apesar daquilo tudo, você percebia o quanto aquele cara era inteligente. E ele falou assim, e aí no final alguém comentou com ele, falou: poxa, mas que pena, né? Porque se você pudesse falar normalmente, você poxa, né? Quanta coisa você podia fazer. Ele falou, gaguejando, ele falou: olha, eu não falo normalmente, porque se eu falasse normalmente, meu amigo, eu ia botar esse mundo no bolso. E eu não vim nessa encarnação para botar o mundo no bolso. Então ele falou: olha, claramente, assim, não me deixem falar, porque se eu falar, a minha vaidade vai governar, eu vou querer ser coisas que não é para eu ser nessa vida, e eu vou conseguir, porque eu realmente tenho muita capacidade disso. Então, às vezes, aquela dor nas costas é para te dar uma certa limitação, para você não ir de novo para outras veredas que você já foi em outras vidas, para você experimentar coisas novas. Então, isso você não consegue resolver. Você apenas vai ter o passe como um instrumento de auxílio. Por outro lado, o que não foi causado pela lei de causa e efeito, uma enfermidade que você pegou, uma gripe, um resfriado, poxa, isso é muito mais fácil do passe ajudar. Ou de uma enfermidade que você está tendo por uma questão de postura, essa dor nas costas, não é porque você pediu para vir com ela, você está sentando na cadeira errada. Isso você consegue ajudar com mais facilidade, porque isso não está na tua programação de encarnação, passar por aquela dor. Então a gente pode te ajudar muito mais. Porém, você precisa seguir um processo de transformação espiritual. Não basta vir aqui, tomar o passe e achar que, bom, toma o passe, né, que nem aquele... Tem um jogador de futebol famoso, em inglês, chamado George Best. Ele ficou famoso porque ele é um cara que
destruiu a vida dele bebendo em farras homéricas e tal. Ele trocou o fígado e ele destruiu o fígado novo, né? Então assim, ele conseguiu gastar 2 fígados numa mesma encarnação bebendo, né? Ele teve o privilégio de ser uma pessoa muito famosa e conseguiu um doador, colocou o fígado novo e não quis saber, continuou bebendo, né? Se você não faz um processo de transformação espiritual, não adianta você vir aqui tomar um passo, jurar que vai ser bonzinho. Saiu ali na primeira esquina, já começa a xingar o cara, buzinar, falar palavrão, fazer gestos, que isso não vai resolver nada. Segundo Emmanuel, estamos terminando, da mesma maneira que a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energia psíquica, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, né? Há limite para eu doar coisas orgânicas para você, coisas materiais. Mas os elementos psíquicos são do reservatório limitado das forças espirituais. Essa aí é a imagem que Emmanuel normalmente se apresenta, segundo descrições de uma espécie de retrato falado que são feitos por ele. Adoro essa foto do Chico Xavier, obviamente isso aqui é uma imagem, né? Uma imaginação, mas será que isso não aconteceu? Eu acho que sim. Né? Mas enfim, merecimento ele tinha. Pode ser que ele falou, não tenho tempo não, deixa eu continuar trabalhando. Ambos. Né? Eu não ia perder a chance de tirar uma foto com Jesus, uma selfie com Jesus. Né? Mas enfim, por isso que eu não estou lá ainda. Mas o Chico Xavier dizia assim, deixa algum sinal de alegria onde quer que você passe. E ele também dizia assim, o passe de cura, eu lembro dessa frase dele, num livro desse, o passe de cura começa já na conversa. Oi companheiro, bem-vindo, tudo bem? Como é que você está? Olha, você vai melhorar, pode ter certeza disso. Olha, você está falando e jogando coisas positivas, né? Você percebe essas pessoas. O Chico sempre que entrava no lugar, o Divaldo, está encarnado ainda, sempre que ele entra, ele vai fazer uma brincadeira, ele vai fazer uma piadinha, eles vão dizer que as mulheres estão todas magras. Ele lembra que ele fez uma palestra na Argentina que ele começou, nossa, as argentinas são muito bonitas, além de tudo, são todas, aí ele falou magras, aí o pessoal falou flacas, delgadas, flacas, todas aplaudiram. Assim, já quebra tem maneiras de você, entrou no lugar, você dá um bom dia, já é diferente, entrou no posto de gasolina, né? Aqui é um país onde as pessoas são menos, eu vim do Rio de Janeiro, onde todo mundo é dado, às vezes até demais, né? Aqui as pessoas são menos dadas, são um pouco mais fechadas, mas olha, é impressionante como depois da primeira conversa, a coisa se acerta, né? Guarda, é a coisa mais comum, o cara vai, um dia eu fui estacionar para ir num evento aqui, eu estacionei, tinha um lugar assim, estacionamento dos guardas, estacionamento do resto. Aí eu entrei pelo estacionamento das outras pessoas, deixei meu carro ali, mas passei por um terreno vazio e vim andando pelo estacionamento dos guardas. Aí eu fui pedir uma informação ao guarda, só olha para que lado é o evento. Aí ele falou assim, onde é que você parou o seu carro? Aí eu falei, não, eu parei meu carro no estacionamento ali. Não, mas aqui eu estaciono. Não, meu senhor, aqui eu só vim por aqui, o meu carro está lá no outro estacionamento. Se o senhor quiser, pode ir lá comigo, eu mostro. Meu carro está lá, não tá? Eu li a placa que diz que aqui é só para os marshals, blá, blá, blá. Tá bom. O evento é aqui ali, não sei o que e tal, mas eu falei isso sorrindo. Aí pronto, o cara já ficou, foi comigo até lá, mostrou lá, só faltou me levar pela mão. Entendeu? Então, às vezes, assim, funciona. Ao contrário, se você chega lá, assim, por que você está me perguntando isso? Daqui a pouco você está preso, entendeu? Porque você vai acabar dando uma bobeada no idioma, não sei lá o que, você vai falar alguma besteira, você vai preso. Então, assim, para quê, né? Para quê? Então, assim, se já é difícil o cara resolver teu problema, que o teu voo não está no horário, que botaram um cara no teu assento, se já é difícil resolver porque o sistema da companhia é todo enrolado e provavelmente aquele cara não tem culpa de nada, imagina se você chegar lá dando uma patada nesse cara, aí que você não vai resolver nunca, né? Se você sorrir, você tem alguma chance de resolver, o que não quer dizer que vá resolver em 100% dos casos, mas eu garanto para vocês que quem tem um sorrisinho, faz uma brincadeira e chega de um jeito mais leve, deve ter pelo menos o dobro de vezes de conseguir resolver problemas do que o cara que tenta só na base de ser rude, né? Então essa conversa do Chico é muito importante. Lembrem-se, para terminar, tudo é energia, né? Eu já vi centro que dá passe em cachorro, eu vi isso outro dia na internet. Por que não, né? Não estou dizendo que a gente deva trazer os cachorros aqui, mas por que você não pode fazer um carinho no seu cãozinho quando ele está doente, quando ele está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade e tal, né? Tudo transmite energia, da mesma maneira que quantas vezes os bichos nos passaram com aquele olhar, daquele jeito deles, um sentimento positivo, uma coisa bacana, não é? Eles não são pessoas como nós. Não são, não estou aqui defendendo isso.
mas que eles são capazes de despertar bons sentimentos na gente e que alguns animais têm uma sensibilidade maior do que outros, isso é verdade. Né? Então, tudo é energia, todos nós podemos transmitir essa energia em ambas as direções. E todos somos médiuns, isso é muito importante. Não sou eu que estou dizendo, está lá no livro dos médiuns. Isso aqui são frases tiradas do capítulo 24, item 12 do livro dos médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, um médium. E ele continua. Pode-se, pois, dizer que todos são, mais ou menos, médiuns, porque todo mundo sente algum tipo. Quem nunca entrou numa sala e falou, nossa, que energia, aquilo que eu falei, né? A energia aqui está pesada. Ih, esse cara aí, não gosto desse cara não, hein? Por quê? Não sei, esse cara é esquisito. Energia, percepção, mediunidade. Perceber, e hoje eu estou com mau pressentimento. Mediunidade. Poxa, hoje eu acordei cansado, eu vi ontem aquela história do fulano, você sabe, eu me identifiquei com aquilo me deixou triste, eu acho que eu peguei um pouco daquela tristeza. Mediunidade. Tudo isso é mediunidade. Né? Então, para terminar, eu lembro aqui da Dona Kilda Miller. Ninguém conhece a Dona Kilda Miller. Não é uma frase de um famoso. Mas a Dona Kilda Miller, eu sempre lembro dela com muito carinho, que era uma senhorinha alemã que veio para o Brasil fugindo lá da guerra, e ela morava na vila que eu nasci. Ela morava na casa 1 da Vila da Light. A Vila da Light, que meu avô trabalhava como fiscal do bonde, foi motorneiro, depois virou fiscal do bonde da Light. Os bondes eram da companhia Light. E essa vila moravam os funcionários. Então, a casa da minha avó, onde o meu pai, quando se casou com a minha mãe, meu pai na época não tinha dinheiro, nada, foi morar na casa dos meus avós. E a gente morava na casa 3, era 1, 3, 5, 7, 9, pares ímpares. Né? Então, era a casa do lado da nossa. A gente morava na casa 3, ela na casa 1. E essa Dona Kilda era espírita, se tornou espírita no Brasil, e ela um dia falou, ela era muito velhinha, quando eu a conheci, ela já devia ter uns 80 anos. E ela viveu até uns 90 e tal. E aí ela um dia chegou para minha mãe e falou, Terezinha, você deixaria eu dar um curso de moral cristã para o Marquinhos? Aí a minha mãe falou, claro, e tal. Então, ele tem que vir aqui toda terça e quinta, de 3 às 4 da tarde, para ter o curso de moral cristã. E eu fazia esse curso de moral cristã, onde eu lia livros, espíritas ou não, onde falava-se muito sobre Jesus, falava-se muito sobre a caridade. Era uma pessoa iluminada, uma velhinha magrinha, de olhos bem azuis, assim, parece aquela velhinha de filme, sabe? Aquela pelezinha que parecia de papel, muito magrinha, andava devagar, sentava na cadeirinha, fazíamos uma prece de abertura, estudávamos um pouquinho, escrevíamos algumas coisas, fazia a prece de encerramento. E eu, um menino de, sei lá, 8, 9, 10, 11 anos, durou um tempo, frequentando a casa dessa senhorinha. E ela sempre terminava, ela pegava as minhas mãos, juntava assim, fazia que essas mãozinhas só sirvam para o bem. E ela tremia, eu me lembro que ela pegava minha mão e a mão dela tremia assim. E eu fiquei com essa história do que essas mãozinhas só sirvam para o bem para o resto da vida. Toda vez que eu me vejo diante de alguma coisa, eu falo assim, pelo amor de Deus, não vai envergonhar a Dona Kilda. Né? Não vai usar essas mãozinhas para fazer o mal. Né? Não quero dizer, obviamente, que eu consigo, em 100% das vezes, só usar minhas mãos para o bem, senão não estaria aqui hoje, né, nesse planeta. Mas muitas vezes esse ensinamento me impediu de fazer coisas erradas e tal, eu lembrei muito dela. E como o passe tem tudo a ver com as mãos, né, eu acho que cada passe que eu dou, de alguma maneira, eu estou honrando esse aprendizado que eu recebi da Dona Kilda Miller, que certamente, se ainda não está reencarnada aqui entre nós, de algum lugar do plano espiritual deve estar nos vendo a essa hora, ela que é um espírito de muita elevação e que certamente deve estar num lugar maravilhoso. Então fica aqui também o meu pensamento para ela